por que nós estamos aqui no dia de hoje. Tem tantos lugares bonitos em Israel para se visitar e justamente nossa caravana escolheu vir ao Mar Morto visitar esse local. Por quê? Nós sabemos, segundo a Bíblia, em Gênesis está escrito que toda essa zona aqui era uma zona verde, bonita. A Bíblia compara isso aqui como o jardim do Senhor, o jardim do Éden, como a terra fértil do Egito. E quando a gente chega aqui, pelo menos até 20, 30 anos atrás, o que a gente via era isso aqui. Terra, barro, lama, calor extremo, não tem absolutamente nada. Toda essa zona era verde e de repente a gente chega aqui e vê que essa zona não é verde, sim que essa zona é destruída. Por quê? Porque aqui tinham 5 cidades que pecaram aos olhos do Senhor. Deus destrói essas 5 cidades, não só a cidade em si onde moravam as pessoas, e sim toda a região fica desolada. Mas há 2.600 anos atrás, quando o profeta Ezequiel viveu, ele faz uma grande profecia, ele fala que essa região vai se transformar no futuro. E ele não simplesmente diz, isso aqui vai ser verde de novo, e sim, ele entra em muitos detalhes de como isso vai acontecer. Então, disse-me, estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram no Mar Morto, e sendo levadas ao mar, as águas tornarão-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis. E viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele. Desde En-Gedi até En-Eglaim haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaçais não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para sal. E junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda a sorte de árvores que dá fruto para se comer. Não cairá sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos. Porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. É uma profecia grande e cheia de detalhes. Primeiro, a água vai vir de Jerusalém. E a água que chega doce nessa região, que a gente está vendo e que a gente vai explicar um pouco mais, ela está vindo de que região? De Jerusalém. Falam que vai ter uma quantidade enorme de árvores, de plantas. E a gente chega aqui, pessoal, comparem a minha altura com essas plantas. E vocês podem ver que tem diferentes espécies. E entre essas espécies também tem aqui árvores frutíferas, entre elas as tamareiras. Quer dizer, o que o Shlomi trouxe para a gente provar hoje são tâmaras que crescem aqui na região do Mar Morto. Então, eu vou começar com uma. Aqui, como vocês conseguem ver, começou a nascer muita vegetação, entre elas plantas comestíveis e frutos, como o maluar e as tamareiras. E a profecia também fala de plantas medicinais, e isso também está acontecendo. Cientistas do Instituto Aravá estão pesquisando uma possível cura do câncer com espécies que crescem aqui, como a Lanat Amidbar, a Hilea Rechanit e o Karvan Matsui. Então, quem sabe um futuro tratamento do câncer vai ser criado justamente aqui no deserto. Então, agora que a gente ouviu essa profecia, a gente realmente quer ver na prática tudo isso, e por isso o Shlomi Lubaton está aqui com a gente para explicar, e eu quero que tu mostre para a gente esse bolanho. לפני חודשיים, הכל היה פה אדמה שלמה, לא היה פה כלום. Há 2 meses atrás, tudo isso aqui era terra, não tinha absolutamente nada aqui. O que aconteceu há 2 meses atrás, que abriu isso aqui que a gente está vendo e começou a se encher de água. E a água que a gente está vendo aqui é doce, e tem aqui peixes que são mais ou menos desse tamanho. Deixa eu contar para vocês a experiência que eu tive quando eu vim aqui pela primeira vez com o Shlomi. Quando eu vim aqui, pessoal, a gente estacionou
o carro lá em cima, o Jeep, a gente fez toda essa caminhada que a gente fez e a gente caminhou aqui mais de 1 hora naquela direção para chegar nos bolaines grandes onde há peixes. Então, originalmente a gente tinha que caminhar muito para chegar até os bolaines de peixes, e os bolaines que tinham aqui, tinham sim já alguns, não esse específico, mas tinham alguns, mas eles eram todos de água salgada, sem vida. E de repente aqui surgiu um novo bolaine com água, e isso nos mostra que o fenômeno que está acontecendo aqui dos bolaines, ele não terminou de acontecer. Quer dizer, os bolaines continuam se abrindo, todos os dias há 2 novos bolaines. Então, todos os dias há 2 novos bolaines, no total já são 9.600 bolaines, e todo dia se abrem novos, então se abrem novos bolaines, parte deles se enchem de água e parte deles estão se enchendo com peixes. Então não é só um ou outro bolaine, e sim cada vez mais. Esse bolaine, ele é diferente de todos os outros que a gente tinha visto até agora, por um motivo, que esse bolaine não é uma cratera redonda, como os outros que a gente vai ver, e sim esse bolaine, ele é como se fosse um rio. E esse rio ele segue por dentro e ele vai até o Mar Morto. E esse bolaine, essa água, ela entra no Mar Morto. Agora, o Mar Morto ele é extremamente salgado. E a água salgada ela é mais densa. Então o que acontece é que essa água doce, quando ela entra no Mar Morto, ela fica sobre a outra água. Então tu tem água doce em cima e água salgada embaixo. Isso quer dizer que os peixes desse bolaine, eles conseguem entrar no Mar Morto e nadar um pouco. Então tem peixes nadando no início do Mar Morto, onde essa água ela consegue chegar e flutuar sobre a água mais salgada. Obviamente, se eles saírem dela, eles não podem mais viver, mas os peixes que estão aqui, eles sim, a gente consegue ver eles no inicinho do Mar Morto também nadando nele. De onde vieram os peixes? Os biólogos, eles acreditam que quem está levando os peixes de um bolaine ao outro são justamente os pássaros, e a gente pode ver aqui que tem um monte de pássaros, então eles vêm para comer os peixes, para comer as plantas, e eles acabam, sem querer, levando as ovas de peixe de um bolaine a outro. Mas como eles chegaram nos bolaines, os cientistas não têm certeza. E vamos ver juntos agora esses tão famosos peixes. Eu quero que vocês vejam com seus próprios olhos. E vocês já podem ver os primeiros aqui entre essas plantas. Vocês podem ver que eles são pequenos realmente, mas só o fato de a gente estar no meio do deserto, ao lado da região de Sodoma e Gomorra, numa região completamente desolada. E aqui, primeira coisa, ter água. Ainda mais água doce, contando que nós estamos do lado do Mar Morto. Dentro dessa água doce estão nascendo plantas e que aqui chegaram peixes. Olha só, tem bastante aqui. Então, apesar do pequeno tamanho deles, realmente só o fato de terem aqui peixes é uma coisa extremamente surpreendente e que nem os cientistas ainda têm explicação para esse fenômeno. A gente consegue ver aqui a água doce e bastante vegetação. E esse tipo de vegetação é bem parecida à vegetação que tem no Rio Nilo. E justamente assim, provavelmente se parecia o Rio Nilo quando a mãe de Moisés coloca ele na cesta. E é interessante que quando a Bíblia fala dessa região antes da destruição, a Bíblia compara com justamente a zona do Egito. A gente está vendo aqui também que a paisagem realmente começa a se parecer. A gente consegue ver ali que tem um buraco na terra que está fluindo água. Sim. Aquela é uma nascente de água doce, que chega a água de uma maneira subterrânea. Essa água vem da onde? Da zona de Jerusalém. Justamente, a água de Jerusalém ela vem de uma maneira subterrânea e ela brota aqui, olha. Pessoal, a gente está agora dentro do bolaine juntos e é realmente indescritível estar aqui por vários motivos. Primeiro, a gente tá numa paisagem que não existe igual a essa em nenhum local do mundo, mas também saber que tudo isso faz parte de uma coisa muito maior, uma coisa também conectada à profecia de Ezequiel, que foi escrita 2.600 anos atrás, uma coisa escrita há tanto tempo, a gente pode ver ela aqui começando a se concretizar,
realmente vai ter que esperar os próximos anos para ver a evolução, porque a gente vê que todo o tempo as coisas continuam se modificando e acontecendo. No pouco espaço que a gente já passou aqui, a gente viu peixes, a gente viu plantas, a gente viu frutos, a gente viu bolães surgindo novos. E a gente agora está na zona dos charcos e lamaçais. E aí, pessoal, o que vocês estão achando? Delicioso! Maravilhoso! Mas agora vamos sair juntos da água. Vou tentar, pelo menos, sair da água. A profecia de Ezequiel 47 fala que essa região vai ter vida, peixes e pescadores. E realmente, o Bolaine que a gente está nadando tem peixes. Mas a profecia também fala que os charcos e os lamaçais vão continuar aqui. E quando a gente tenta sair, aí sim a gente se dá conta de quanta lama esse local tem. Então, eu vou tentar sair. Eu filmo o pastor aqui. E assim, tem uma dificuldade de entrar aqui justamente porque tudo é feito de lama. Mas vale a pena. A gente está vendo aqui o rio de água doce, que ele vem do Bolaine que a gente estava nadando agora. E ele entra no Mar Morto e a água doce do Bolaine, ela flutua sobre a água mais salgada. Então aqui a gente tem uma zona de água doce dentro do Mar Morto. E essa zona também os peixes podem entrar e ficar aqui, obviamente sem se afastar ao fundo. Mas aqui então uma zona que alguns peixes podem entrar no Mar Morto. E outra vez, o Mar Morto não está de água doce, mas tem água doce entrando e peixes acompanhando junto. E mais uma vez isso nos conecta à profecia de Ezequiel 47.